Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 13 de setembro. Estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é o de Mateus 18, 21 a 35. É aquele episódio muito conhecido em que Pedro pergunta ao Senhor Jesus até quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão se pecar contra ele. Então, nós podemos observar que a liturgia da palavra deste domingo, ela propõe o perdão como tema central, apresentado, então, de maneira muito clara, como uma continuidade com o tema do domingo passado, que tratou também da correção fraterna, uma atitude que exige, então, uma capacidade de perdoar reciprocamente. Junto com o amor, o perdão constitui o núcleo central do ensinamento de Jesus. E por isso é um elemento essencial para a vida da comunidade cristã e também de cada pessoa em particular. Então, esse tema é tratado de modo mais explícito hoje também na primeira leitura e também no Santo Evangelho. Quem participar da Santa Eucaristia, seja de forma presencial ou online, poderá perceber a beleza da temática da liturgia da palavra deste domingo. Então, eu gostaria de colocar como tema da liturgia da palavra deste domingo o perdão, que seria então uma medida sem medida. A medida do amor, então, é o amor sem medida. Nós não somos cristãos perfeitos, primeira consciência que temos que ter, mas somos todos pecadores perdoados e sempre necessitados do amor-perdão de Deus. Por isso eu gostaria de chamar amor-perdão de Deus. E somente Deus é santo. Temos que ter também essa consciência. Pecamos muitas vezes contra os céus e contra os irmãos. Então, muitas vezes, o nosso perdão, ele é um pouco ambíguo. Quando nós falamos assim, perdoar sim, mas esquecer jamais. Eu perdoo meu irmão, mas não esqueço aquilo que ele me fez. Aí está a ambiguidade, portanto, do perdão. Ou ainda pode ser um perdão condicionado, quando muitas vezes nós falamos assim para o nosso irmão, é a última vez que eu te perdoo. Aí está o sinal de um perdão, portanto, também condicionado. E aí nós esquecemos que o perdão que Deus exige de nós é um amor cuja a medida é só amar. Ou seja, não tem medida esse amor. E por que então podemos perguntar, por que devemos perdoar? E aí, completando essa pergunta, ou estendendo essa pergunta, aquilo que o próprio Pedro fez a Jesus, até quantas vezes? Por que devemos perdoar? E até quantas vezes? Então, estas questões não são só do apóstolo Pedro, mas são nossas também. Então, como podemos pedir misericórdia a Deus e depois não usá-la com o meu próximo? Temos o dever de perdoar, se somos realmente conscientes da nossa condição mortal, limitada e frágil. Então, a memória da nossa condição miserável nos impulsiona à reciprocidade de compreensão e misericórdia em relação ao próximo. Jesus, então, responde a essa pergunta de Pedro. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É o mesmo que dizer, perdoe sempre, Pedro. Para deixar esta mensagem bem clara a Pedro, Jesus então ilustra com a parábola do evangelho de hoje, né? É chamada também a parábola do servo cruel. Então, e nela nós vamos ver qual é o conteúdo, o sentido do perdão que Jesus, portanto, ilustra e pede, a partir dessa parábola, aos seus discípulos. O perdão, para lembrar a vocês, não é um tema novo na Bíblia.
Por isso, o livro do Eclesiástico, na primeira leitura de hoje, já traz esse tema do perdão. A novidade, então, do Evangelho consiste na intensidade da proposta de Jesus. Não basta saber que é um tema antigo, já no Antigo Testamento, ou que existe o perdão na vida cristã. Mas a resposta de Jesus e a exigência de Jesus é quanto à intensidade. Por isso nós falamos que é um perdão cuja medida é sem medida. Então, o número 7 evoca já a perfeição e a plenitude da graça de Deus, além de ser mais do que o dobro daquilo, né, que já fazia parte da tradição judaica, que era o número 7. Então a mentalidade de Pedro continuava um pouco limitada a essa dimensão quantitativa do perdão, porque ele vem dessa tradição também judaica, né? Entendemos o contexto de Pedro. Mas a resposta de Jesus ensina a romper com todos os limites, ou seja, 70 vezes 7. Portanto, aí o limite seria 7 vezes. Mas Jesus, portanto, alarga essa dimensão, né, para 70 vezes 7. Ou seja, indicando a infinitude, pois as relações da própria comunidade cristã não podem ser condicionadas a cálculos. Significa, portanto, que não há limites para o perdão. Esse perdão-amor, portanto, é uma oposição daquilo que o próprio evangelista Lucas quer com esta imagem denunciar, que são as práticas de vingança entre os homens, de modo particular, dentro da comunidade cristã. Então, muitas vezes nós queremos nos vingar de alguém que nos fez mal, né? Então, a prática ilimitada do amor é indispensável na comunidade e na própria vida cristã. É esse ensinamento que temos que tirar a partir da liturgia da palavra desse Santo Evangelho de hoje. Então Deus, ele está sempre no centro do perdão. O seu perdão é motivo e medida do perdão fraterno. Devemos perdoar porque fomos perdoados e continuamente voltamos a pedir e ao mesmo tempo a receber o perdão de Deus. Este perdão deve ser sem medida, insisto, porque Deus nos perdoa sem medida. Devemos perdoar sem calcular, porque fomos mergulhados no amor-perdão de Deus. Nada de perguntar a Deus, ou mesmo aos irmãos, 7 vezes, ou até quantas vezes devo perdoar. Essa pergunta já não tem mais espaço na vida dos cristãos. O perdão que devemos dar ao irmão é uma condição e consequência do perdão que Deus nos oferece também. Se não perdoarmos, também não poderemos ser perdoados. Precisamos entender e entrar nessa lógica do perdão de Deus. O cristão deve ter sempre um espírito de reconciliação e de paz, fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós, em nossas vidas. A prática do perdão, junto com o amor, é a principal característica da pertença do fiel à Igreja, que é, assim, a partir do Santo Evangelho, como nós sabemos, a comunidade do amor. Só carregaremos a marca de Cristo em nós se formos capazes de perdoar. A liturgia de hoje é um convite para assimilarmos a lógica de Deus, conhecer, aceitar e entrar em comunhão com este Deus que só sabe e só quer amar, e exige de nós conversão e mudança de mentalidade. Possamos repetir: perdoai-nos, ó Pai, assim como nós devemos perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Nha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.